Meus amigos, a Venezuela de hoje pode ser a Síria de amanhã. E isso quer dizer o seguinte: a Venezuela de hoje pode ter o seu território repartido entre Irã, Turquia e Rússia. Simples assim. O modelo para isso é a própria Síria, que está caindo na real. Bashar al-Assad, para salvar a sua presidência, pediu ajuda para pessoas de pouca confiança: Vladimir Putin, Erdogan e os ayatolás, Erdogan da Turquia e os ayatolás do Irã. A Síria tem hoje lá dentro do seu território, além de Rússia, Turquia e Irã, também tropas inglesas, francesas e americanas, embora os Estados Unidos já estejam se afastando, meio que se afastando do cenário. Mas o problema da Síria é fundamentalmente hoje a ocupação da Turquia. A Turquia está ocupando parte do território sírio, inclusive construindo muros para dividir as partes em que ela ocupou de outras partes que serão divididas por outros parceiros. Toda essa denúncia foi feita ontem na ONU pelo representante sírio. Ele disse aos gritos que a Turquia tem que sair imediatamente, que a Turquia está tomando conta da Síria. A matéria está no The Jerusalem Post e diz o seguinte: em uma declaração com palavras fortes, o representante da Síria na ONU, Bashar al-Jafari, acusou a Turquia de ocupar ilegalmente o território sírio e disse que todas as forças estrangeiras devem sair do país imediatamente. Em seu discurso, al-Jafari disse que a Turquia não cumpriu um acordo feito em setembro, a respeito de sua presença na província de Idlib. O acordo era o seguinte: a Turquia ocuparia a província de Idlib e para tirar dali os terroristas do ISIS, pelo menos afastá-los num raio de 20 quilômetros, e isso não foi cumprido. A Turquia chegando, assentou-se no território e não se preocupou em expulsar dali o ISIS. Al-Jafari alegou que haviam numerosos extremistas em Idlib e que os detalhes acordados nas reuniões de Sochi e Astana pela Turquia, Rússia e Irã para remover esses terroristas não haviam sido cumpridos. Fala o representante. O que a delegação da Turquia diz não é aplicado na realidade. O acordo de Sochi estipulou claramente que o lado da Turquia estava comprometido com a retirada dos grupos terroristas num recuo de 20 quilômetros. A Síria acusou também poderes estrangeiros de praticar o terror econômico contra o país. O regime da Síria, diz a matéria, também criticou as forças norte-americanas, britânicas e francesas por estarem ilegalmente, entre aspas, presentes em solo sírio, uma referência ao trabalho de coalizão internacional no leste da Síria. Ele chamou-os para sair imediatamente. Agora, porém, vem a parte principal e mais importante, mais interessante do discurso. Ele voltou, depois de dizer isso, ele voltou a sua atenção novamente à Turquia. Abre aspas. Hoje as autoridades turcas ocupam 6.000 quilômetros quadrados de território em Afrin e outras cidades além de Idlib. A Turquia está construindo um novo muro, um muro de 70 quilômetros perto de Manbij, para separar parte da Síria ocupada pela Turquia da cidade de Alepo. A Turquia está, além do mais, impondo o seu próprio currículo nas escolas. A Turquia ocupou o território, não tirou de lá os terroristas e agora está educando os pequenos sírios segundo sua cartilha. Ou seja, transformando culturalmente os sírios em cidadãos turcos.
É uma ocupação bastante ampla, não é só territorial e econômica, é cultural, ou seja, é total. A ocupação da Turquia, aqui a parte central da fala do representante sírio na ONU, abre aspas, a atitude da Turquia em relação à Síria é, portanto, 4 vezes pior que a de Israel nas colinas de Golã. O interessante é que antes de ontem, Irã, Turquia e Rússia encontraram-se em Astana para discutir, para protestar, vamos dizer assim, conjuntamente, contra o reconhecimento dos Estados Unidos a Israel às colinas de Golã, sendo que eles próprios estão ocupando a Síria quase que de modo definitivo. A Turquia, essa é uma denúncia grave, a Turquia chegando na Síria, assentou as suas tropas, está construindo um muro e está educando os cidadãos sírios segundo a sua maneira. O mesmo pode acontecer amanhã na Venezuela. Por quê? Porque esse mesmo trio, Rússia, Turquia e Irã, estão lá defendendo o regime despótico de Nicolás Maduro. Por que Rússia, Turquia e Irã entraram na Síria? Porque Bashar al-Assad pediu ajuda àquela boa gente para salvar a sua presidência quando começou o levante da Primavera Árabe. E agora está pagando um preço muito alto. Por quê? Porque a Rússia já mandou dizer a Bashar al-Assad que não quer interferir nesse negócio, nessa treta com a Turquia, porque está pensando nas suas relações comerciais. A Turquia está em negociação com a Rússia para comprar da Rússia o escudo, antimísseis S-400, uma negociação bilionária. E também a Rússia tem interesses em gasodutos na Turquia, passar o seu gás pela Turquia. Então, evidentemente que já mandou dizer a Bashar al-Assad que nesse caso ela não pode fazer nada. Bashar al-Assad uniu-se com gente da pior espécie, como Vladimir Putin, e está sentindo na pele o que é negociar com comunista, com agente da KGB. Provavelmente a Síria já não tem mais saída. É muito difícil pensar que Turquia, Rússia e Irã sairão de lá algum dia. A Síria está deixando de existir. O mesmo certamente acontecerá na Venezuela se os Estados Unidos não agirem rápido. Porque enquanto os Estados Unidos demorarem para resolver a situação lá, é bem possível que Irã, Turquia e Rússia criem um ataque de falsa bandeira, um suposto ataque terrorista, para justificar cada vez mais a sua presença militar no país sul-americano, que deixará de ser, evidentemente, um país sul-americano. Certamente se tornará um protetorado turco, iraniano e russo. A saída qual é para os Estados Unidos? Bem, o secretário de Defesa americano já avisou que não se pode pensar que a ocupação, uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela se deem aos moldes tradicionais, colocando mariners, entrando pelas praias para chegar à capital Caracas e tirar de lá, do Palácio Miraflores, o ditador Maduro. Existem outras possibilidades
segundo o Departamento de Defesa americano. Outras possibilidades certamente estão certamente na mesa de negociações, um conflito bélico entre Colômbia e Venezuela. É possível, tudo isso são especulações da nossa parte, mas é possível que comece por aí a tomada da Venezuela. Não pode, os Estados Unidos não podem repetir o erro que foi cometido na Síria. Se bem que, talvez, para a própria Venezuela já não exista tanta saída assim, já que estão lá os mesmos atores que agora tomam conta, na mão grande o território sírio. É uma sinuca de bico. Até depois.